pastor Vieira foi pastor durante muitos anos lá da Igreja Batista do Brás e sempre foi um homem envolvido com as coisas de Deus, envolvido com a nossa denominação. É um pastor, é um companheiro de ministério e um amigo. E nesse momento, minha oração é que o irmão e sua esposa sintam-se abençoados de estarem aqui, como nós sabemos que a sua vinda aqui será de grande bênção para todos nós. Que Deus te abençoe. Obrigado, pastor Paulo. Realmente temos tido a alegria de desfrutar da amizade do pastor Paulo já há muitos anos. Uma vezinha ou outra ele tem estado conosco lá no Brás, às vezes no período de férias. Minha esposa já foi apresentada para vocês. Nós estamos casados há quase 52 anos. É ano para chuva, hein? Hoje em dia os casamentos quase não duram, infelizmente, né? As famílias estão muito combatidas e combalidas, mas lá em casa a gente tem conseguido, são quase 52 anos. Temos 4 filhos, a mais velha 49, é advogada, casada, tem 2 filhos, o segundo é advogado também, casado, tem 2 filhos, a terceira é fonoaudióloga e professora de inglês, casada, tem uma filha, e essa tem 45 anos, e o caçula tem 41 anos, casado, tem 2 filhos. É a família que Deus nos tem dado a alegria de criar para a glória do Senhor. Eu gosto muito de estar com igrejas diferentes, como é o caso aqui. Eu tenho muita alegria de estar com vocês aqui, viu, irmãos e irmãs? Amém. Muito contente. Eu gostaria de dizer para vocês que nem no céu eu quero estar sem vocês. Então eu queria fazer um acordo com vocês. Pode ser? O dia que eu chegar no céu, eu quero que todos vocês já estejam lá. Não? Só porque eu falei que tem 52 anos casados, vocês estão pensando que eu vou já? Não vou, não. Talvez a gente pudesse combinar uma coisa melhor, né? De irmos todos juntos quando Jesus voltar. Quantos de vocês ficariam felizes se Jesus voltasse hoje? Eu não ficaria, eu iria com ele. Para ligar o pessoal, né? Nós vamos conversar um pouco com os irmãos sobre o tema o crente e a espiritualidade. É isso? O crente e a espiritualidade. Para trabalhar o tema é necessário que a gente defina as palavras, defina esse tema. Então, para facilitar a nossa compreensão um pouco mais adiante, nós vamos definir aqui o que é crente e o que é espiritualidade. Crente é todo aquele que crê. Todo aquele que crê em Buda é um crente em Buda. Todo aquele que crê em Maomé é um crente. Mas é claro que nessa definição de crente, para o propósito do nosso estudo de hoje, nós vamos definir para nós o que é que nós entendemos como crentes. Para nós, os salvos em Jesus, a palavra crente tem um soar diferente, tem uma conotação diferente.
Talvez nós pudéssemos dizer assim: para nós, o crente é aquele que crê em Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. É ou não é? Então, para nós, ser crente é basicamente ter a plena certeza da salvação eterna. E quando eu uso aqui a ideia de plena certeza, o que está na minha mente e no meu coração, que eu estou desejando dizer é assim: não há nada, mas nada nesse mundo que nos tire essa convicção. Por isso é que nós somos crentes e por isso é que nós somos salvos. Então talvez nós pudéssemos dizer assim: nem a pau eu deixarei de ser crente. Ou como naquela propaganda que tem aí, né? Nem a pau, Juvenal. O salvo em Cristo Jesus, o crente, não abre mão disso por nada dessa vida. Semana atrasada eu tive a oportunidade de assistir lá na PUC uma jovem senhora, ela é casada com um sobrinho meu, defendendo uma tese de doutorado lá numa determinada matéria. Ela é professora e diretora de área lá no Mackenzie. E a tese dela, coincidentemente, versava sobre essa questão de espiritualidade. E no caso dela, como é que um professor de uma escola confessional pode viver a espiritualidade? E aqui no parênteses foi muito interessante a posição dela na defesa da sua tese, porque a banca que a estava examinando durante um bom tempo queria persuadi-la a entender que a fé não pode fazer par com a ciência. Quando você vai falar de ciência, você deixa a fé de lado. E ela bateu muito na posição dela, dizendo que isso para ela é coisa do qual ela não pode abrir mão. Ela foi criada no Evangelho e bateu de todas as formas possíveis. Ela defendeu a sua posição ao ponto de que... Obrigado, irmão. Tá, obrigado. Ao ponto de que a presidenta lá da mesa chamou ela de teimosa, porque ela não queria dar uma abertura, e ela foi tão insistente e não abriu mão da sua posição. Ao final, eu até fiquei pensando assim: essa banca está batendo tanto nela, que acho que no final, se não reprová-la, vão aprová-la com uma nota bem baixa. Sabe o que aconteceu? 5 notas 10. Aprovado com 5 notas 10. Só como exemplo. Então, crente é aquele que não abre mão da sua crença, da sua fé em Deus, em qualquer circunstância. Tem uma plena convicção da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, da presença de Jesus, o Salvador, e de Deus, o Pai, como condutor da sua vida, que não há nada que a faça abrir mão. Ao longo da minha vida ministerial, eu tenho assistido algumas pessoas, tenho visto algumas pessoas que se declaram crentes para valer. Mas às vezes vem uma hora de uma aflição, de uma tempestade na vida, e a pessoa dá uma vacilada. E aí vai tentar encontrar a solução de um problema da sua existência, fora dos arraiais da relação dele com Deus. Vai buscar socorro
em terra estranha. E aí, quando isso acontece, a gente para pensar: poxa, não se é crente, não se confia em Deus. Como é que numa hora de uma aflição vai atrás de algumas coisas que não são absolutamente bíblicas? Então, vamos definir bem que crente é aquele que tem convicção da sua salvação em Jesus Cristo e que haja o que houver na sua vida, ele não abre mão daquilo. A segunda coisa que nós precisamos definir é espiritualidade no nosso tempo. E também aqui, enquanto essa palavra não seja uma palavra ambígua, aqui também a gente tem que perceber que há alguns tipos de espiritualidade. Todo religioso tem um quê de espiritualidade. Porque o que é espiritualidade? Espiritualidade, numa linguagem simples, é a tratativa que as pessoas dão na sua relação com o espiritual, com a divindade que ele crê possa dirigir a sua vida. Então, estrito senso, o macumbeiro tem a sua vida espiritual. Concordam comigo? Dentro da temática, da sua crença, da sua doutrina. E assim, qualquer pessoa que você pode pensar, ele tem, porque espiritualidade é a manifestação da relação que o fiel, o crente, tem com o ser espiritual maior que ele professa. Então, ainda que para nós há uma diferença. Espiritualidade para nós é o campo onde nós transitamos para nos relacionar com o único Deus verdadeiro. Isso é espiritualidade. Então, a partir daqui, destas conceituações de crente e de espiritualidade, eu quero buscar um texto bíblico para nós medirmos esta relação com Deus. E o texto que eu quero usar é o de Atos capítulo 27. Eu vou ler alguns versículos de Atos capítulo 27 e depois nós vamos trabalhar com esse texto, tendo em vista percebermos como é que nós, como crentes, vamos exercer a nossa espiritualidade. Exercer a nossa espiritualidade passa por, mas não somente, com manter uma vida de oração e uma vida de apego à palavra de Deus, de amor à palavra de Deus, mas mais do que isso, ou até como consequência disso, o crente, zelando pela sua espiritualidade, ele há de definir e determinar a espiritualidade como um estilo de vida, de modo que tudo quanto ele faz, seja a dona de casa no cuidar da casa, seja um profissional aprofundado nas ciências, cuidando das suas ciências, seja na frente do seu computador, enfim, em qualquer área da vida, no relacionamento conjugal, em qualquer circunstância, você tem a espiritualidade como estilo de vida. Outro dia, um genro meu estava conversando comigo e ele disse assim: eu estou querendo comprar um apartamento, mas o cidadão que está vendendo o apartamento lá, ele quer um valor pelo apartamento, mas
mas ele quer passar a Escritura por um valor mais baixo. Aí ele disse: eu não posso fazer isso. Não é isso que eu prego, não é isso que eu ensino como professor da escola dominical. Dá para perceber? A espiritualidade vai em todas as áreas da vida. A relação, a prestação de contas com Deus está em todas as áreas da nossa vida. Estou vendo aqui um bom grupo de jovens. Se lá na sua escola, às vezes tem uma prova um pouco mais difícil, né? E alguns às vezes podem ter a tendência de querer usar a famosa cola, não é? Aquele que é salvo e que tem a espiritualidade, isso é, a sua relação com Deus como estilo de vida, não faz isso. E aí você pode multiplicar os exemplos. Você, a partir do versículo 18, diz assim: açoitados severamente